seja na rua, no cubico. Para toda a família uma nova visão. 100.5, eu faço sintonia, tá contigo. Seja na rua, no cubico. Para toda a família uma nova visão. Sintoniza a Rádio Urbana. 100.5. Sintoniza a Rádio Urbana. 100.5. 100.5 Rádio Urbana. Uma nova visão de rádio. Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes e telenautas. Aqui fala o Felizardo Costa. Hoje, infelizmente, estamos sem a companhia da Luísa, mas temos em nossa companhia um convidado especial, o professor Jorge Veloso. Boa tarde, professor. Boa tarde, Carlos Felizardo. E, claro, sem esquecer, sempre conosco o Luquenho, aqui a fazer a assistência técnica. Professor, hoje nós vamos falar, aliás, o tema do programa hoje é esse, nós vamos falar sobre SONA. Isso, mais próximo. Isso. Nós vamos falar sobre o SONA. E eu, antes mesmo de começarmos a falar sobre o SONA, eu vou pedir que o professor faça como os outros nossos convidados e se apresente assim, muito rapidamente, por favor. Muito obrigado. Aproveito, antes de retomar a palavra, estender as minhas saudações aos nossos radiovintes, aos nossos internautas. Dizer que sou Jorge Dias Veloso, sou professor universitário já há algum tempo, desde 2005, e sou professor de matemática, tanto tenho doutoramento em didática da matemática e vou investigando sobre essas coisas. Tenho passagem pelo IC do Ila, passagem pela Universidade de Luís João Conde e mais recentemente estou a ter uma passagem pelo Instituto Superior Politécnico do Sol Nascente. Ok, muito obrigado, professor. Então vamos lá ao que interessa também. Afinal de contas, todas as coisas são de interesse, né? O SONA. A primeira vez que eu tive contato com o SONA foi no artigo seu, mas e a primeira vez que o professor teve contato com o SONA? Pode falar-nos um pouco de como foi? Pois é. E talvez começar por falar o que é, né? Sim. Os SONA, que são plural de Lusona, são desenhos feitos originalmente na areia. São da tradição do povo Chokwe e de povos vizinhos, né, Luxazes e outros povos vizinhos da região que se encontra o povo Chokwe. Dizia que são desenhos na areia, usados para a transmissão de valores, para a transmissão tanto conto de histórias, não é? Para a partilha de conhecimento, para a passagem em simultâneo com a tradição oral, né? Em simultâneo com a via oral, para a passagem de mensagens para as pessoas mais novas, né? Dos mais velhos para as pessoas mais novas. Então é uma forma de registro, embora não muito duradouro, porque originalmente é feito na areia, mas é uma forma de registro de conhecimento. Os SONA também originalmente foram usados para ensinamentos, digamos assim, para simbolizar a passagem de um estágio para o outro. Portanto, as escolas Mukanda e Mungonga, que são escolas onde se passam ritos de passagem, né, para a fase adulta, eram espaços em que os mais experientes, mais velhos, abriam esse tipo de conhecimento aos mais novos. Depois da circuncisão, portanto, passavam por essa escola, aprendiam a complexidade do que se encerrava, o que se representava e representa para a tradição Chokwe, e portanto também digamos assim, um separador de águas, não é? De uma fase de desenvolvimento do jovem para a outra. Sim.
também originalmente eram usados para a competição de conhecimentos, né? Aqueles que conseguiam fazer sonas mais complexos em âmbito de uma competição provavam para os outros que eram pessoas mais capazes. Então, aqui vários aproveitamentos que a nossa tradição foi fazendo dos sona. Mas há um que me tocou, e já os conhecia, respondendo mais concretamente à pergunta, já conhecia os sona, tal como um cidadão comum conhece. Há desenhos sobre os sona, tanto porque também são usados para ornamentação. Há desenhos sobre os sona em vários lugares, em museus, mesmo na nossa cidade de Luanda. Há um viaduto que tem desenho dos sona e outros murais. Desculpa, a pessoa pode falar qual é esse viaduto? Se calhar se transforma num lugar turístico. O viaduto Onde é que fica, pelo menos? O viaduto da Unidade Operativa. A Unidade Operativa... Unidade Operativa, tanto junto aí ao Catetão. Ah, ok. Sim. Tanto aquele viaduto tem desenho dos sona. E canais de televisão, há canais de televisão que também usam os sona com alguma frequência. Recentemente, o Vida TV, acho que já não está no ar esse canal, mas usava os sona como um dos seus símbolos principais. Então, como um cidadão comum, não é? Eu já os conhecia, já olhava para eles. Mas o que me despertou a atenção enquanto acadêmico foi quando eu participei de uma conferência em 2018 em Coimbra, que é designada Encontro de Investigação em Educação Matemática. Esse encontro foi realizado em Coimbra em 2018 e realiza-se anualmente, onde encontram-se matemáticos, educadores matemáticos fundamentalmente, também matemáticos, mas fundamentalmente educadores matemáticos, porque são áreas distintas a nível de doutoramento, e discutem questões sobre como ensinar matemática, como aprender matemática. Foi nessa altura que tive contacto com investigadores dos sona, já na vertente da matemática. Sim. Há muitas vertentes de investigação dos sona, sociológica, antropológica, tanto do ponto de vista da ornamentação, também se estuda muito os sona, mas do ponto de vista da matemática, tive um contato profundo com os sona nesse evento, economes que diretamente estiveram em contato com outros investigadores, precursores disto, e como por exemplo a Arthur Powell, um investigador norte-americano que prefaciou obras do Paulo Gerdes, que é a pessoa que trouxe os sona para a matemática, portanto, fez a relação dos sona com a matemática de maneira seminar. Foi o primeiro a fazer isso. Foi aquele que despertou para o mundo o quanto de matemática existia nos sona na década de 80. Então, referia-me a esse encontro para dizer que foi aí que o bicho surgiu, passa a expressão. Foi aí que despertei para a importância disso para a minha área, que é matemática. E foi interessante, daí continuei a investigar, mantive contato com os investigadores que lá estiveram, outros que não estiveram por via dos primeiros contatos também cheguei a eles e fomos interagindo e pronto, e as coisas foram andando. Sim. O doutor falou de um dado que me deixou um pouco, vamos dizer, curioso e aí eu gostaria de saber um pouco a sua posição em relação a isso. O sona foi descoberto, ou pelo menos quem fez essa relação, né, foi o Sowell, é isso? O investigador que descobre o sona, o Sowell, é assim que se chama? Acho que Paulo Gerdes, que eu me referi. Paulo Gerdes, ok. Sim, Paulo Gerdes, ok. Ele não era angolano? Não. Pois, é justamente sobre isso. Porque se nós vivemos tanto tempo no meio do sona, por que essa descoberta é feita justamente por um cientista não angolano? Paulo Gerdes é um cientista moçambicano de origem holandesa. Na verdade é um holandês que depois naturalizou-se como moçambicano, foi docente de universidade lá por muito tempo e pronto, fez carreira por lá. Essa nota parece ser importante. Por quê? Afinal de contas é nossa realidade, né? Sim. Olha que até eu, para despertar para o lado matemático de sona, tive que estar
Em Coimbra, foi em Coimbra, não foi em Angola. eu acho que a perspectiva de matemática para ensino como ciência, como algo que se estuda mesmo com profundidade, é relativamente recente em Angola. Relativamente recente. Outros países já estão organizados nesse sentido há mais de um século. Quero aqui me referir aos Estados Unidos, que há mais de 100 anos já tem uma instituição, uma organização de professores de matemática que se dedicam a investigar como ensinar, como aprender matemática. Talvez por isso, por esse nível, digamos, embrionário do estudo da matemática na perspectiva do ensino, na perspectiva da educação, talvez por isso é que nós não tenhamos despertado para a importância do sono. O próprio Paulo Gerdes, como é que se dá conta disso? Ele, como matemático, ele tem 2 formações. Ele é da área das sociologias e também da matemática. Fez formações nas 2 áreas. Formação superior nas 2 áreas. Como é que ele descobre? Ele relata num dos seus livros. Ele vai a uma biblioteca da Universidade Eduardo Mondlane e encontra um livro intitulado Desenhos na Areia dos Quiocos. Desenhos na Areia dos Quiocos, da autoria de Mário Fontinha, um curador do Museu do Dundo. Ele pôs-se a folhear o livro, deparou-se com Sona pela primeira vez e, como matemático, deu-se logo conta da importância que aquilo tinha. Exato, e convencionou chamar aquilo de geometria Sona. Tanto foi assim que a coisa surgiu. E esse livro que eu referi, respondendo concretamente à pergunta que me fez, de facto, eu tive que fazer um grande exercício para adquirir esse livro. Não o encontrei cá em Angola. Tive que importar esse livro de um alfarrabista na Europa. Felizmente estava online um alfarrabista, coisa que eu não sei. Não sei como é que isso é possível, mas encontrei alfarrabista online. Vende mesmo livros antigos online. Professor, só para lembrar, o Ciência Aberta, a ideia é falar para pessoas que não estão na academia. Podia explicar o que seria alfarrabista? Alfarrabista é vendedor de livros em segunda mão. Ok. Livros antigos. Então, eu não sei, a dada altura eu queria o livro. Eu estava a investigar o Paulo Gerdes, sabia que a partir daí que nasceu a coisa na cabeça dele. Então também quero ler o livro. Exato. Não tínhamos o livro em Angola, pelo menos não encontrei. Até hoje nunca vi o livro em Angola. Então pus-me a procurar na internet e encontrei um vendedor de livros em segunda mão, que é um alfarrabista. Se bem me lembro, com certeza que é na Europa, mas se bem me lembro, acho que é na Bélgica, não tenho certeza. Acho que é na Bélgica, porque os belgas passaram também pelo leste de Angola, como é sabido. E comprei o livro e foi-me enviado por correio. Foi aí que eu adquiri esse livro. Se calhar também, concretamente respondendo à pergunta, é por falta desse tipo de material a nosso dispor que nós não conseguimos despertar para o lado matemático dos Sona, o que é um indicador de que há muito patrimônio nosso por recuperar, está espalhado pelo mundo. Os Sona, de facto, são um exemplo disso. Um exemplo disso, Isso me traz uma outra questão, uma outra colocação, que é, afinal, nós não somos um povo sem escrita. Porque é uma coisa que se diz muito sobre a África, sobre o continente, não só sobre Angola, né? Nós somos uma cultura ágrafa, né? A expressão que se usa, né? Então, porque o Sona é também um exercício de escrita, não? Exatamente. É uma forma de grafar pensamentos, de grafar ideias, de grafar crenças, de grafar uma série de coisas, de grafar ensinamentos, mensagens no geral, não é para passá-las de geração para geração. De facto, não somos um povo ágrafo, não é? Um povo que não usava a escrita. De facto, não somos. Talvez aí o que tenha faltado fosse alguma tecnologia, como papel ou qualquer outra coisa que permitisse um registro duradouro. Talvez isso é que nos tenha faltado. Mas não, nós não somos. Nós de facto temos a nossa escrita. Os Sona são conhecidos como desenhos na areia, mas são conhecidos também como uma escrita do povo Chokwe. E são de tal complexidade que encontram associação, encontram relação, encontram conexão com a matemática desde o ensino primário
até o ensino universitário, sem qualquer exagero. Sem qualquer exagero. Se calhar, para não ficar assim no vazio, vou dar um exemplo concreto. Há um conceito, há uma área complexa da matemática que é topologia. É mesmo complexa, é um pouco chata essa área. É complexa. E dá-se no superior. E os SONA estão lá referenciados por cientistas estrangeiros. Há uma definição de topologia que se apoia nos SONA. Diz mesmo, chama-se SONA, Apoiou-se nas ideias dos SONA, tanto como esse saber tradicional é feito, como não vou dizer que apoiou-se na ideia. É mesmo a ideia de SONA, é mesmo o conceito de SONA que só transformou numa definição rigorosa, só se transformou numa definição rigorosa de topologia sim. mais concreto, ou de matemática. Tanto. Sim. Eu tinha uma pergunta que era para o fim, mas ao colocar isso eu vou trazer lá para agora, que é a questão do patenteamento. Bom, considerando esse exercício de descoberta que foi iniciado por estrangeiros, como é que anda o patenteamento do SONA? Ele é nosso. E assim, do ponto de vista cultural é nosso, mas do ponto de vista do patenteamento da coisa, da ideia, etc., ele é nosso. Um patenteamento, mas um patenteamento de facto é muito importante. Aquilo que, enquanto elemento cultural, uma das formas de registro como propriedade nossa, o que se faz é a inscrição como patrimônio da humanidade. Ok. Tem uma forma também de registro, uma forma também de patenteamento, que é um reconhecimento por via da Unesco, mas um reconhecimento mundial em como como no caso este bem cultural, não é? Este bem tradicional é nosso. Sim. E às quantas anda isso? Por via da Universidade Luís Jean Conde, há um projeto que em 3 fases está-nos a levar para isso. A primeira fase culminou com a declaração dos SONA como patrimônio cultural imaterial nacional. Sim. Por via do Decreto Executivo 99/21 do Ministério da Cultura. Portanto, fomos bem-sucedidos nisso. Quando digo fomos, estamos a dizer a Universidade Luís Jean Conde, sim, e o Instituto Nacional do Patrimônio Cultural. Portanto, as duas instituições têm um protocolo de cooperação nesse sentido, a propósito mesmo dos SONA. E todos aqueles que indiretamente, claro, contribuíram, sim, também. Então, foi um primeiro registro, não é? A nível nacional. Depois, começou-se a trabalhar para um registro que tecnicamente se diz inscrição na Unesco como, sim, patrimônio cultural e imaterial da humanidade. E isso já está em estado avançado. Fez a recolha que tem que se fazer, a consulta que tem que se fazer, porque é preciso termos o consentimento das comunidades que o praticam. Ok. Portanto, isso fica mesmo registrado por escrito em como as comunidades consentem que este bem cultural se inscreva, se reconheça a nível da Unesco. De imagens, há um vídeo sobre isso, tudo foi feito, organizou-se um processo, sim, onde a Universidade Luís Jean Conde e o Instituto de Patrimônio Cultural trabalharam em colaboração. Este processo foi remetido à Unesco como uma candidatura. E a Unesco aceitou a candidatura. Neste momento está, digamos assim, em consulta pública a candidatura, porque está exposta no site da Unesco. Sim. Qualquer pessoa pode ir lá ver os vídeos, as fotografias, exato, o texto que fundamenta a candidatura, está lá. Portanto, ela é um texto para isso. Portanto, qualquer pessoa pode rever, pode dizer alguma coisa sobre essa candidatura. E, passado o período de 1 ano, sim, que está a decorrer e vence em novembro deste ano, a Unesco, então, delibera sobre a efetiva inscrição ou não, exato, como patrimônio da humanidade. Portanto, nós estamos nesta fase e estamos em crer que sim, que se a candidatura foi aceita, revista, corrigida, sim, foi um vai e vem, exato, né? Sim. Com a Unesco, foi um vai e vem que durou meses. Então, se esse processo foi bem sucedido, atendemos a todas as correções, estamos em crer que sim, que no fim de novembro
ao princípio de dezembro, na próxima reunião do Comitê Competente da Unesco, vamos ter os Sona oficializados como patrimônio cultural e material da humanidade. O que seria o segundo do nosso país. O primeiro, como se sabe, é Mbaza Congo. Sim, exato. Mas Mbaza Congo é patrimônio material. Material, sim. Os Sona são patrimônio imaterial. Do ponto de vista tanto como imaterial, é o primeiro do país. Né? Ok, sim. Agora, como patrimônio em geral inscrito na Unesco, é o segundo. É o segundo, sim. Se calhar também é preciso dar uma nota sobre a relevância dos Sona, ou reforçar a relevância dos Sona a nível do mundo. Os Sona, daquilo que são os resultados das nossas pesquisas, são o segundo a serem inscritos, não é? A serem efetivamente inscritos em novembro, serão o segundo patrimônio cultural e material a nível do mundo de base matemática. Oh, interessante isso. O primeiro e único até agora chama-se Zhuchuan. Zhuchuan, operações aritméticas com ábaco. Essa é a designação oficial. A designação oficial dos Sona é Sona. Desenhos geométricos, desenhos e figuras geométricas na areia. Então, aqui, mais detalhe, menos detalhe, essa a ideia, né? Exato. Então, tanto dizia que passam a ser o segundo patrimônio cultural e material de base matemática. Eu falei há pouco do Zhuchuan, que é da China. O Zhuchuan práticas aritméticas com ábaco. Não é o próprio ábaco, porque isso é tangível, mas é o conhecimento. É o conhecimento sobre o ábaco que é o patrimônio imaterial. Imaterial, perfeito. Aí, uma curiosidade. Esse é um trabalho que, com certeza, exige o envolvimento de muita gente. Sim. E aí, a minha pergunta é, quantos pesquisadores colaboram consigo para fazer esse trabalho? se é que há pesquisadores a colaborarem, né? Quem me dera houvesse mais, né? Há uma expressão em gestão de projetos que é Minimum Viable Product. O mínimo produto viável. Quer dizer, aquele produto que você faz à tangente. Ok, sim. Quer dizer, com o mínimo de recursos possível. Inclusive recursos humanos. Inclusive humanos. Quer dizer, um bocadinho menos do que se investiu e a coisa não sairia. Exato. Então, é assim designado. Não temos muitos, mas nós contamos com um apoio que é direto como indireto do Departamento de Matemática da Universidade Luís Jean Conde, da Escola Pedagógica da Universidade Luís Jean Conde e de uma forma geral com os matemáticos e educadores matemáticos da Universidade Luís Jean Conde. De uma forma mais direta estive eu nisso envolvido, mas a interação com os colegas, a publicações de colegas, apresentações de colegas, particularmente numa conferência que se passou sobre etnomatemática, sobre educação matemática, mas com um pendor maior para a etnomatemática. Tudo isso, de facto, fez com que a contribuição dos colegas fosse de valor e reforçasse o caminho, o esforço, né? A dedicação que tivemos nisto e nos ajudou a chegar aos resultados parciais que temos até agora. E tem colaboração com instituições estrangeiras? Universidades, centros de pesquisa por aí estrangeiras? Sim. Sim. Aqui a destacar instituições brasileiras, a Universidade Federal de Uberlândia, a Unilab, né, que é uma universidade latino-americana, não? É uma universidade também brasileira. Sim. Universidade relativamente recente. E são universidades com muitos pesquisadores interessados nos Sona. A universidade, tanto em Moçambique, há muitos estudos sobre o assunto.
A Universidade Pedagógica tem muito material. Aliás, é aí que a coisa ganhou, em Moçambique, que a coisa ganhou uma em Moçambique que se evidenciou a conexão matemática que os sonas, a conexão com a matemática que os sonas têm. Tem, sim. Portanto, esses três países destacam-se em termos de cooperação e atualmente sendo o Brasil o país que mais com o qual mais nós interagimos sobre o assunto, com os seus pesquisadores. Mas talvez se fôssemos um pouco mais ativos, não é? Tivéssemos um projeto um pouco mais financiado, Sim. sairmos daquela lógica do minimum viable product, do mínimo produto viável, não é? Sim. Sairmos daquela lógica e temos um projeto um pouco mais apoiado, com mais investimento. Talvez aí nós alcançaríamos um público de acadêmicos maior. Maior, sim. Porque nós temos universidades nos Estados Unidos com pesquisadores que fizeram estudos sobre o assunto. E temos alguns já falecidos, Sim. e que deixaram um acervo que é importante que se recupere. Tanto aqui, e a propósito disso, mais à frente talvez seria interessante eu falar da terceira fase do projeto, que é o plano de salvaguarda. Portanto, primeira fase, declaração nacional. Segunda fase, inscrição na Unesco. Terceira fase é o plano de salvaguarda. Mais à frente talvez fale sobre isso. Então eu conheço pelo menos 3 instituições do ensino superior norte-americanas com investigadores, dois deles ainda em vida, mas na terceira o investigador já faleceu, foi contemporâneo de Paulo Gertz, que infelizmente também já é falecido, e interagiram ele e Paulo Gertz, se bem me recordo, sim, que tem material sobre os SONA, tem publicações sobre os SONA que não estão disponíveis nos meios atuais, internet, etc. Sim. Então, aqui um trabalho de recolha que é importante fazer. Aqui portas abertas, aqui oportunidades para se estender a cooperação para além daqueles países que eu referi. Exato, entendi, perfeito. Eu acho que é importante pensar nessa questão da cooperação internacional, que permita não só a recuperação do que existe lá guardado, mas que inclusive permita que os trabalhos que se fazem agora também sejam conhecidos lá, né? E se faça esse trabalho, esse exercício de divulgação. Mas ao lado da cooperação com as universidades, agora vem outra pergunta. E as comunidades? Primeiro, ainda há gente que faz e usa, há comunidades que fazem, usam e transmitem os sonas entre os chocos, né? Sim. Ainda há? Como é que isso é feito? Há algum tipo de associação que faz esse exercício de preservação local ou não há? Gostaria de ouvir um pouco sobre. Pois é, professor Felizardo. Às vezes fico tentado ser o jornalista Felizardo, ser o acadêmico Felizardo. Um pouco de cada. Então, como já me referi ao jornalista, agora vou me referir ao professor Felizardo. Sim. Pois é, professor Felizardo. Infelizmente, este é um lado que precisa de ser muito melhorado. Muito melhorado mesmo. É com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, que se encontra pessoas que ainda executem os SONA. Porque aquilo é complexo, é preciso ter aprendido em determinado momento para executar aquilo, né? Pode-se aprender fora do... Atualmente, pronto, já não é tão sigiloso como era no tempo em que só se aprendia, como era antes, quando só se aprendia nas escolas de iniciação da vida adulta. Pode-se aprender também fora desse ambiente, em livros. Mas ainda assim, temos poucos praticantes dos SONA. Temos poucos. Para prepararmos a candidatura foi difícil encontrarmos. Encontramos um que executa bem os SONA e está no nosso vídeo, ela a executar. E foi bom. A terceira fase, se calhar aproveitaria aqui para falar um pouco Sim, claro. Da salvaguarda. Da salvaguarda. A terceira fase vem mesmo nesse sentido,
de revitalizar. Vem no sentido de patrimônio que está em vias, está-se a perder, portanto, quase que já não temos praticantes. Então, a terceira fase vem fazer o quê? Vem de maneira sustentável retomar práticas que já eram nossas, prática nossa. Essa é a ideia da salvaguarda. A ideia de salvaguarda é essa. De maneira sustentável é introduzir no dia a dia, ou reintroduzir, ou reativar no dia a dia das comunidades. De maneira sustentável passa por transformar riqueza material em riqueza cultural, em riqueza sociocultural, digo. O que é isso? Havendo, como é um projeto, né, na sua terceira fase, que é o plano de salvaguarda, sendo apoiado, sendo financiado, o que, pelo menos a nível de políticas públicas, no âmbito da cultura, é expectável, não é? É pensado, pelo menos. O que é que vai acontecer? Vai-se retomar essa prática, vai-se estimular o surgimento de mais pessoas a praticarem sona, né? Aprenderem ou a reaprenderem. E por via disso, sendo uma prática exclusiva daquela região, não é? Ok. Turismo de uma forma geral, quer turismo científico, Sim. isso atrai turistas. Então, a semelhança do que vemos noutras paragens, atraindo turistas, o que vai acontecer é que, pelas exibições feitas, pelos quadros pintados, exibições feitas em tempo real, Sim. quadros pintados, ornamentações e tudo mais, por essa via, não é? Os turistas certamente vão. Haverá aí um mercado, haverá um serviço, haverá aí produtos, não é? Consumíveis pelos turistas, e a partir daí vai-se vivendo, a prática do sona vai vivendo não só do seu financiamento inicial, mas passa a viver do financiamento já proveniente do turismo. Okay. É nesse sentido que se fala que a transformação de riqueza material em riqueza sociocultural vai fazer um ciclo, vai depois permitir que passe a se transformar também em outro sentido, riqueza sociocultural em riqueza material, ou seja, quando houver turistas, não é, vão financiar isto. Então, mas aí não tem um risco de, primeiro, fazer com que esse bem material se transforme numa simples mercadoria e, portanto, perca o seu valor simbólico, vamos assim dizer, enquanto coisa cultural, primeiro. Segundo, abra espaço para aproveitadores, que todo mundo vai ser praticante do sona mesmo sem saber. E terceiro, né? E terceiro, que haja também uma espécie de roubo da ideia do sona. Esses riscos, sem pensar nos impactos econômicos não, nos impactos naturais que normalmente se produzem nas cidades de muita intensividade de turismo, né? Sim, eu aí retomaria o seu pensamento anterior sobre o patenteamento. Portanto, o registro a nível mundial já é de alguma forma patenteamento. Sim. Mas retomaria o seu pensamento por aí porque, veja, se nós tivermos, nós passaremos a ter, já temos, mas vai ficar ainda mais vincado, algo como é o caso da Palanca Negra, que é exclusivo da Angola, da Velvítia, por aí. Então, ainda que há uma história associada, né? Há um conto que se faz, há um relato que se faz associado ao sona, né? Em como é dos povos daquela região e tal, é próprio. Tudo isso, é que não são só os desenhos, não são os desenhos em si, mas tudo isso, né? Faz com que a originalidade esteja lá. Exato. Esteja lá. Então, o risco de levarem para outras paragens, sim, mas não terá o mesmo sabor, não é? Exato, sim. Que o original. Que o original. E quanto à questão, digamos assim, mercantilização excessiva, bem, isso pode vir a acontecer, mas nós estamos a olhar para o lado bom. Do ponto de vista do projeto, do plano de salvaguarda, está-se a olhar para o lado bom. O lado bom é que se vai conferir sustentabilidade. As pessoas
que praticam vão de alguma forma viver disso e tornando a coisa sustentável, já não se vai perder, vai se revitalizar, vai voltar, vai se reintroduzir no dia a dia das pessoas, que é, ao fim e ao cabo, o grande objetivo que se tem com esse projeto, que é recuperar a nossa identidade, recuperar aquilo que é nosso e que por força da colonização, por força também da globalização, né? Sim. Foi se perdendo. Exato. Então, no fundo, ao fim e ao cabo, o grande objetivo é esse. É retomar algo bom da nossa cultura, né? E usar isso como um bom mote para o turismo, né? Para a valorização daquela região, mas não só do país todo. Exato, sim. Para a redução de assimetrias. Sim. Então, é por aí. Pronto. Agora a questão científica, porque tem o trabalho cultural, que é fundamental, e tem todas essas questões para se pensar, e aí tem a parte científica. O projeto de salvaguarda, ele prevê essa parte da preservação por meio de produção científica? Sim. E como é que isso funcionaria? Um dos compromissos que o Estado angolano, porque é o Estado angolano que oficialmente remete a candidatura à Unesco. Né? Nós, universidade, portanto, quando estamos a falar do Estado angolano, estamos a falar do Instituto Nacional do Patrimônio Cultural. Exato, sim. Porque é a instituição estatutariamente com essa responsabilidade. Nós, a Universidade de Luís João Conde, entrar nisso para dar o suporte científico a todo este trabalho. Do ponto de vista científico, quando um Estado, quando um bem cultural é inscrito como patrimônio da humanidade, oficialmente o Estado a que esse bem está associado, ou onde esse bem pertence, assume a responsabilidade de o conservar. Sim. Portanto, assume essa responsabilidade. Portanto, é esta a ideia. Já não é algo... É algo da Angola, sim, mas passa a ser algo da Angola, mas também da humanidade. É um dos elementos da humanidade a preservar. A perspectiva é essa. Já não é só uma responsabilidade da Angola, mas da humanidade toda. Então, uma das formas de se fazer, e isso está previsto, é manter o inventário no caso dos SONA, do bem patrimonial, no caso dos SONA, atualizado. Então, nas suas diversas perspectivas. Na perspectiva de ornamentação, na perspectiva da matemática, na perspectiva disso, sociológica, na perspectiva disso, daquilo. Embora a inscrição vai mais do ponto de vista da matemática, né? SONA, desenhos e figuras geométricas na areia, isso é a designação oficial, mas todos os elementos associados também são considerados para preservar os SONA. Então, cientificamente, a ideia é fazer esse trabalho de recolha por universidades pelo mundo. Falei de universidades nos Estados Unidos, falei de material científico. Há material científico nos Estados Unidos, há material científico em Moçambique, há material científico no Brasil sobre SONA. Exato. Recorde-se que a investigação sobre SONA em Angola é muito posterior, SONA do ponto de vista da matemática, mas não só desse ponto de vista, é muito posterior àquela investigação que já se vai fazendo por outros investigadores lá fora. Então, do ponto de vista científico, para nós reforçarmos essa questão do SONA, é fazer recolha de todo esse material que temos e criar uma base mais consistente de investigação para lançamento de outras pesquisas, de outros resultados. Essa base mais consistente, estamos a falar de quê? Grupos de pesquisa, linhas estabelecidas em alguma instituição de ensino superior para além da Luís João Conde, o que é que estamos a falar? Sim, base mais consistente em termos bibliográficos, bibliografia produzida, mas sim também em termos de organização institucional, com linhas de pesquisa, com grupos de pesquisa, para, de facto, de uma maneira, sairmos daquele nível, né, do mínimo produto viável e fazermos a coisa exata, sim. com maior... Para outro nível. Com outro nível, sim. Pois.
Uma pergunta relacionada à questão dessa, vamos chamar assim, transposição do SONA de um ambiente estritamente mais acadêmico, como esse em que o Dr. Veloso circula, para um ambiente um pouco mais social e comunitário, vamos dizer assim. A escola, por exemplo. Por que eu coloco aqui? Porque é importante que também as nossas crianças tenham acesso a essa produção, tanto enquanto produção cultural, mas também enquanto produção científica mesmo. Então, como acha que é possível fazer com que o SONA possa fazer esse, vamos assim dizer, esse retorno? Foi para a universidade, como é que ela agora pode voltar para a comunidade? Não só para a comunidade da região de origem, mas se é patrimônio da humanidade, também é patrimônio de todos os angolanos, independentemente de onde estiverem esses angolanos. Então, como fazer agora para que ele retorne como um conhecimento que possa circular entre as escolas, por exemplo? Eu diria que isso pode ser feito principalmente por via da curricularização. Os SONA podem ser, do ponto de vista da matemática, da sua conexão com a matemática, sim, estão por se curricularizar. Não é? Já professores o usam para dar as suas aulas, criam material adaptado, não é? Associam a conceitos matemáticos, mas oficialmente no manual da Angola, do ponto de vista da conexão com a matemática, os SONA não estão curricularizados. E penso que é uma boa forma, aí seria uma boa forma de se garantir que fizesse parte da formação de nossas crianças, dos nossos jovens, não é? Desde cedo, de modo que passasse a ser de facto um elemento identitário, não é? Um elemento identitário escolarizado. Essa é uma boa forma de o fazer. Outra forma é por via do Ministério que está, por via do setor, da área que submeteu a candidatura aqui à cultura, né? Por via das suas políticas públicas também, pode divulgar, pode fomentar o SONA. Exato. Então, no primeiro caso, principalmente, no fundo, é tornar o SONA um conteúdo de aprendizagem obrigatória dentro das escolas. Sim. Ok. Sim. De aprendizagem e ensino, né? Sim, no caso relacionando conceitos matemáticos, sim, claro. Seria por aí. Sim. A geometria SONA entraria. Ótimo. Bom, Dr. Veloso, estamos agora então aí para o fim do programa e normalmente sempre fazemos uma pergunta a todos os nossos convidados e o Dr. Veloso não vai fugir dessa. Nós sempre queremos saber o que cada um acha, portanto, nesse caso, o que o Dr. Veloso acha, como acha que esse seu trabalho com o SONA pode contribuir para melhorar as condições de vida do nosso país. Fala-se de diversificação de economia, fala-se disso e um dos setores por via do qual se quer fazer essa diversificação é o setor do turismo. Então, os SONA, a semelhança do que acontece com o Banza Congo, os SONA teriam este impacto, não é? De ajudar a revitalizar o nosso turismo. E que, contando para o mundo que os SONA, já se conta, né, nas publicações que existem, mas reforçando isso para o mundo, que os SONA são um patrimônio, uma prática tradicional exclusiva da Angola, sim. E que vocês podem vir cá encontrar isso na sua forma original. Exato. E tal. Penso que isso é de grande impacto do ponto de vista turístico. Do ponto de vista do turístico de uma forma geral. Sim. Do ponto de vista turístico, olhando um pouco mais para a ciência também, a esse pendor. Exato. Portanto, há muito interesse em se estudar a etnomatemática, portanto, que é a matemática própria de comunidades. Exato. Própria de não tem que ser simples, não tem que ser apenas em zonas rurais, não. Própria de uma comunidade, mesmo numa cidade, própria de um grupo. É isso o conceito de etnomatemática. Sim. Então, isto seria muito relevante. Outra forma relevante dos SONA contribuírem
impactarem na vida das pessoas, na nossa sociedade, é que está aqui um bom pretexto, Sim. né, para mostrarmos, eu não diria tanto pretexto, está aqui um bom facto mesmo, Sim. né, para mostrarmos que o pensamento matemático rigoroso, portanto, o Sona tem muito de rigor, existe na nossa cultura, e que se talvez a história tivesse outro curso, Sim. nós teríamos outro destaque a nível mundial. Então, essa mentalidade, essa identidade, se for reavivada, se for posta em destaque, vai nos ajudar a refazer um percurso da história que foi interrompido, no sentido de produzirmos pessoas bem formadas nas áreas das matemáticas. Exato. E por aí. Penso que isso é importante, mostrar que isto aqui, apesar de tudo bem, a matemática rigorosamente sistematizada existe, vinda de outras latitudes, mas nós estávamos já a fazer caminho para isso. Então vamos retomar, não nos é algo estranho e, melhor ainda, vamos relacionar com algo que é mesmo nossa tradição, é nossa identidade. É outro aspecto que pode nos ajudar a impactar os Sona na vida das pessoas. O Sona também tem uma característica que há uma coisa que se chama friso em matemática. Friso são padrões. Sim. São padrões. Se repararmos os mosaicos ou azulejos, não é? Vão fazendo vários padrões. Aí, quadrados, círculos, círculos. Há padrões ainda mais complexos e tal. Então, isso são chamados frisos, aquelas figuras que se repetem ao juntar mosaicos ou azulejos. E os Sona, foi identificado nos Sona que eles, que a forma como eles são feitos também representam vários tipos de frisos. E isso em termos de... Isso é usado muito na ornamentação, como já falei, de mosaicos, azulejos. Era interessante impactar, adornar na nossa arquitetura, nos nossos espaços públicos, adornar com algo que nos identifica. Então, tá aqui vários aspectos, né, que podem ser aproveitados nos Sona para impactar na nossa vida, no nosso dia a dia. E ressaltando-se aqui a questão da identidade. Perfeito. Ok. Muito obrigado, Dr. Veloso. Eu não sei se quer dizer ainda alguma coisa para despedir aos nossos ouvintes e telenautas. Aos nossos ouvintes e telenautas, agradecer pelo tempo disponibilizado para nos acompanhar. Dizer que para lerem mais sobre os Sona, né, podem ir à internet, fazer uma busca rápida. Podem procurar por Geometria Sona, vão aparecer os livros do Paulo Gerdes sobre o assunto, e vão aparecer artigos publicados por nós, vai aparecer muito material, poderão se informar mais sobre os Sona, e a partir daí vão ver a beleza que isso encerra, e estamos abertos para, noutros espaços, noutras oportunidades, colaborar mais, falar mais sobre o assunto, partilhar mais sobre o assunto. Okay. Muito obrigado, Dr. Veloso. Muito obrigado. Foi um prazer conversar consigo. Foi um prazer termos a sua companhia aqui nessa tarde de sábado, no Ciência Aberta, para falar sobre o Sona. Esperamos tê-lo em outras oportunidades. Luquênio, até a próxima. Até o próximo sábado. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.